Oi gente, tudo bem? Hoje começando agora mais uma live da Fer. Hoje a gente vai falar sobre se é possível ou não viver bem, se sentir feliz, mesmo sofrendo com enxaqueca. E aí pra isso, eu já queria começar pedindo pra vocês, deixa eu só arrumar aqui, pedindo pra vocês deixarem a opinião de vocês pra essa pergunta. Vai deixando aí o pessoal que tá entrando agora a sua opinião sobre isso. Algumas pessoas já até responderam no post, mas eu queria saber de uma forma geral como é que vocês pensam, vocês que estão aqui comigo agora, qual que é a opinião de vocês sobre isso, tá? Pra gente entender por que eu tô puxando esse tema pra uma live, é importante a gente lembrar que quando a gente fala em processos de mudança, eles precisam de alguns fatores para que eles aconteçam e que eles sejam bem-sucedidos. Então, para isso, tô esperando aí a resposta de vocês que estão entrando agora. Comenta aqui pra mim, sim ou não. É possível viver bem, mesmo sofrendo com enxaqueca? Qual a opinião de vocês em relação a isso? E aí a gente vai discutindo isso aos poucos, tudo bem? Bom, vamos lá. Oi Marcelene, ó, o pessoal sempre entrando, muito bom ter vocês aqui comigo. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui, que vai ajudar a gente conseguir distribuir a nossa live para mais pessoas que precisam, tudo bem? Enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu tomar só um golinho d'água aqui. Vamos lá. Opa, obrigada, gente. Bom, quando a gente fala em enxaqueca, a gente sabe que é uma doença crônica que não tem cura. Aí, muita gente já dizendo aqui pra mim que acha que não dá pra ter qualidade de vida mesmo sofrendo com enxaqueca. Muita gente colocando aí que talvez, mais ou menos, gente, a Rô colocando aí que sim, tem certeza que dá. Então vamos explorar um pouquinho isso, né? A grande maioria das pessoas vai dizer pra mim que não dá pra ser feliz, que não dá pra ter qualidade de vida sofrendo com enxaqueca. E essa é uma resposta que é totalmente compreensiva, né? Então, se eu te perguntar isso uma vez, você vai me responder não. Se eu te perguntar na segunda, você vai responder não de novo. E se eu te perguntar isso 20 vezes, é capaz que as 20 vezes você me responda não. E isso tem muito mais a ver com o seu processo de dor, a sua história com a enxaqueca, do que com a doença em si, tá? A enxaqueca, ela é sim considerada uma doença incapacitante, ou seja, ela tem impactos extremamente grandes na nossa qualidade de vida. Mas isso não é tudo. Por quê? Porque a gente consegue modificar isso sim. O impacto que a enxaqueca vai ter na nossa qualidade de vida é modificável. Fer, você tá doida? Eu sofro com enxaqueca há muito tempo. Como que você vai dizer agora pra mim que isso... Aí, tem gente colocando, eu acho que é impossível. Como? Você tá louca? Como é que você tá dizendo isso pra mim? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é esse seu tempo de dor. O processo, o caminho que você teve pra chegar até aqui hoje. Vai comentando pra mim quem tá assistindo, principalmente em quem colocou não, que não tem como ter qualidade de vida sofrendo com enxaqueca. Há quantos anos você convive com a enxaqueca? Pra gente ter uma ideia de qual é o perfil do pessoal que tá aqui, ó. A Bruna tá dizendo, é difícil dizer sim ou não quando se trata de dor. Tem dias bons, dias ruins, dias péssimos, é enlouquecedor. Pois é muito difícil a gente ter uma palavra final, né? Isso vai depender de alguns fatores. Isso vai depender da sua percepção, isso vai depender da intensidade da sua dor, isso vai depender da sua história com a sua dor. Pois é, vocês têm uma história com a dor. Tô esperando o pessoal colocar aqui quanto tempo vocês já convivem com a enxaqueca, pra gente ter uma ideia do nosso perfil. Bom, então assim, eu tava falando pra vocês que é normal, né, é totalmente compreensível que vocês digam pra mim que não tem como ter qualidade de vida, mesmo se eu pergunte isso 20 vezes pra vocês. E isso tem muito mais a ver com a sua história com a dor. Por quê? Porque quando a gente fala em dor crônica, quando a gente fala de enxaqueca, eu quero que vocês respondam aí pra mim também, tá? Se em algum momento, quando você teve o seu diagnóstico de enxaqueca, alguém disse pra você que mudanças de hábitos poderiam te ajudar a controlar a sua dor. Respondam pra mim. Eu aposto que pra 90% das pessoas que estão aqui hoje não escutaram isso. Que mudanças de hábito poderiam sim, potencialmente ajudar a conviver com a dor de uma forma diferente. Poderia diminuir a intensidade da dor, poderia diminuir a frequência das suas crises. Alguém ouviu isso quando sentou lá na cadeira e teve o diagnóstico de enxaqueca? Aí, o pessoal comentando que tem bastante tempo, mais de 30 anos, 20 anos de enxaqueca, 17 anos. Mas eu quero saber se vocês já escutaram em algum momento
quando vocês sentaram na cadeira e receberam um diagnóstico que os seus hábitos poderiam ser decisivos para melhorar a sua qualidade de vida? A grande maioria nunca ouviu, né? A primeira coisa que acontece quando a gente recebe o diagnóstico é o quê? É uma receita com normalmente 2 a 3 remédios para você comprar. A partir daquele dia você passa a tomar aqueles remédios todos os dias, mais os remédios para os dias que você tem crise. E daí vai. E aí isso se estende por 10, 15, 20, 30 anos, né? Agora a gente precisa lembrar que quando eu falo aqui em mudanças de hábito, embora pareça simples mudar hábitos, né? É uma mudança muito complexa e isso vai depender de alguns fatores. Isso vai depender e vai precisar muito da sua determinação e que você tenha muito claro quais são os objetivos que você tem nesse trajeto de mudanças de hábito. Tudo bem? Por quê? Porque quando a gente fala em mudanças de hábito, a gente precisa lembrar que a gente vem há anos convivendo com essa doença. A maioria do pessoal que tá aqui já comentou aqui pra mim que sofre com a dor há mais de 10 anos. Poucos são os que sofrem com essa dor há menos de 10 anos, né? Então, quando a gente vai falar em mudanças de hábito, a gente precisa lembrar que o ciclo de mudanças de hábito, ele é dividido em 4 fases. Fer, mas por que você tá falando dessas mudanças de hábito? Porque a gente vai chegar junto numa conclusão sobre se é possível ou não viver bem sofrendo com enxaqueca, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês o meu ponto de vista e aí a gente vai ver se a gente vai concordar ou discordar no final. São necessários 4 fases, né? Pra que a gente consiga fazer as mudanças de hábito necessárias, né? A primeira fase é o que te motiva, o gatilho, né? O que faz você querer mudar esse hábito. No caso de vocês, seria o quê? A dor de cabeça da enxaqueca, todos os outros sintomas que vêm junto com a enxaqueca. Então, a enxaqueca em si seria um motivo para você querer mudar de hábito, certo? O segundo fator é o desejo. Qual que é o objetivo que você tem? Então, você quer mudar de hábito, que é o gatilho. Agora, peraí, deixa eu arrumar aqui, gente. Por que é que você quer mudar esse hábito? Bom, porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor, porque eu não aguento mais conviver com a dor, porque eu quero poder marcar compromisso sem ter medo de estar em crise de enxaqueca. Esses são alguns dos objetivos que vocês podem traçar. Quero que vocês vão traçando tudo aí na sua cabeça, tudo bem? Todo mundo me acompanhando. O terceiro passo é o quê? É a resposta que você vai ter ao seu desejo, que era lá o primeiro. Qual que é a resposta que você vai ter a isso? Então, assim, eu tô cansada de viver com dor, né? O seu gatilho é a dor. Não quero mais viver com a enxaqueca. O seu objetivo é o quê? Uma melhora na qualidade de vida. A sua resposta. Qual tem sido a sua resposta para isso? O que você tem feito hoje para mudar e alcançar esse objetivo aqui, que é melhora na sua qualidade de vida? Comenta vocês aí pra mim. O que tem sido feito por vocês hoje para controlar? Qual que é esse fator aqui que vocês têm mudado para controlar e chegar no objetivo final, que é ter uma melhora na qualidade de vida? Vamos lá, pessoal respondendo. A grande maioria das pessoas, o que acontece? Eu vou respondendo enquanto o pessoal vai escrevendo aqui pra mim. A grande maioria das pessoas fazem o quê? Eu não quero mais viver com a dor. Eu quero uma melhora na qualidade de vida, que é o seu objetivo. Aí você vai lá pra resposta. Eu vou tomar o remédio que o médico mandou. E aí, qual que é o último passo que vai vir? Que é a recompensa. A recompensa tá chegando? A recompensa não tá chegando. E aí, o que acontece quando a gente vê a recompensa não chegar? A gente se frustra. A gente fica desanimado. A gente passa a desacreditar que existe uma forma da gente conseguir viver bem. Por quê? Porque, eu tô fazendo tudo o que o meu médico mandou. Eu tô tomando remédio preventivo todos os dias, eu tô tomando remédio preventivo todos os dias, eu tô tomando remédio preventivo todos os dias. E eu continuo com dor. Algumas pessoas já estão começando a ir por um caminho diferente e eu fico muito feliz de ver vocês aqui. Tem gente colocando aqui, ó, vou até ler. Tem gente colocando aqui, tô bebendo mais água, tô me alimentando direito, mudei a alimentação, melhorei meu sono, tô fazendo atividade física. Tudo isso são alguns fatores que algumas de vocês estão mudando, ótimo, tá? Que seria esse terceiro fator. Estão mudando para alcançar a recompensa, que seria uma melhora na qualidade de vida. Que seria não, que será uma melhora na sua qualidade de vida.
Agora, quando a gente não observa o resultado, o que acontece? A gente vai se sentir frustrado, desgastado, triste, desmotivado. E aí, o que a gente costuma fazer quando isso acontece? A gente para. Por quê? Porque a gente é como se a gente tivesse... sabe aqueles... Como chama a palavra? Fugiu a palavra, gente. Que nem rua sem saída. Aqueles labirintos. Labirintos. Sabe um labirinto? Quando você entra num labirinto, aqueles labirintos de jardim, você vai entrando no labirinto, de repente, pá, você dá de cara, escolheu o caminho errado, deu de cara com aquele muro. E aí, o que você faz quando isso acontece? Você não dá meia volta e procura um caminho diferente? Aí, nesse momento, você deve estar pensando assim, Fer, mas eu sofro com enxaqueca há 30 anos. Eu já procurei um monte de caminho diferente. Eu já procurei remédio, já procurei homeopatia, já procurei osteopatia, já procurei diversos caminhos diferentes. E eu ainda não cheguei lá, naquele controle das crises. Aposto que você deve estar pensando isso. Agora, se isso está acontecendo com você, eu preciso te alertar mais uma vez. A gente tem que ter esse fracasso, esse erro, essa falha no tratamento como uma bússola. Se a gente não tem essa falha no tratamento como uma bússola, a gente desiste. Por quê? Porque aí a gente vai pensar assim, e esse é um pensamento muito negativo que a gente precisa quebrar. A gente vai pensar assim, eu já tentei de tudo. Responde aqui pra mim quantas de vocês já disse isso em algum momento quando eu tava falando sobre enxaqueca. Eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. Não tem mais saída pra mim. Eu já tentei de tudo. Se eu já fiz tudo o que eu já fiz e continuo com dor, eu tô fadada ao fracasso. Não tem como melhorar isso. Eu já experimentei tudo. Eu fui até onde eu podia. E agora? Muitas, tá vendo? Muitas de vocês já falaram isso. E aí o que acontece? A gente alimenta no nosso cérebro um estímulo negativo em relação ao nosso tratamento. Ali, ó, já comecei falando. Exato. A gente já alimenta esse estímulo negativo no nosso tratamento, na nossa mente. E o que acontece quando a gente tem esse estímulo negativo? A gente não enxergou o trajeto, né, o trajeto errado, aquele labirinto que a gente deu de cara com aquela parede. A gente fez o quê? A gente parou. A gente olhou pra parede e falou assim, não consigo escalar ela. Não vale a pena. Acho que eu vou ficar aqui quietinha, vou ter que aprender a conviver com a dor mesmo. Mas não. Por quê? Porque se a gente começar a enxergar esse trajeto errado como uma chance de dar meia volta e tentar um caminho novo, a gente vai chegar lá. Fer, mas eu já tentei isso muitas vezes. Quer dizer que muitas vezes você pegou o caminho errado ainda. Você ainda não achou o caminho certo. E aí você deve estar pensando, Fer, mas como que eu vou fazer isso dar certo? Como que eu vou saber se esse caminho aí que você está dizendo, se essa mudança de hábito é o caminho certo? Vamos dar meia volta nesse caminho? Vamos tentar seguir um caminho diferente? Sabe por quê? Eu vou falar pra vocês, algumas pessoas que estão aqui já conhecem a minha história. Quando eu fui diagnosticada com cefaleia crônica diária, eu sofria com dor todos os dias. E eu nunca esqueço da época em que eu precisei ter aqueles organizadores de remédio, sabe? Pra tomar remédio. Porque eu tomava muitos remédios todos os dias. Teve uma época que eram 4. Eu tomava venlafaxina, tomava dipirona todos os dias, tomava relaxante muscular e tomava amitriptilina. Tudo por indicação médica. 4 remédios. Então eu tinha um organizador de remédio pra não perder e não esquecer nenhum deles. E em momento nenhum passou pela minha cabeça que mudanças de hábito poderiam me ajudar. E aí, pra quem já me ouviu aqui, eu contei a minha história. Eu cheguei no fundo do poço com isso. Nova, tava com meus 20, 25 anos, tinha uma filha pra criar, tinha uma vida pra tocar, trabalhando 12 horas no hospital. Eu me sentia extremamente cansada, com dor, infeliz, no fundo do poço. E quando eu olhava lá pra cima, não tinha ninguém pra me estender a mão. E muito provavelmente é assim que vocês se sentem. Ninguém tá lá pra estender a mão e ajudar vocês a saírem de onde vocês estão. Ninguém estava. Porque eu precisei passar pelo que eu passei pra estar aqui hoje e jogar uma cordinha e dizer pra vocês, gente, olha aqui pra cima. Tem sim como sair daí.
Coisa que não aconteceu pra mim na época. Sei lá de onde eu tirei forças e fui estudar sobre isso, até eu entender que muitos daqueles remédios que eu tava tomando loucamente, por indicação, mais me fizeram mal do que me fizeram bem. Só que eu precisei passar por isso pra estar aqui hoje e dizer pra vocês, tem saída sim. Dá pra escalar esse poço sim. Dá. Tem como. E eu tô aqui pra ajudar vocês a fazer isso. Por quê? Porque quando eu estive lá, eu me senti sozinha, eu me senti desamparada, eu me senti depressiva, eu não queria mais viver. Não fazia sentido viver sabendo que eu ia ter que conviver com a dor todos os dias. E eu aposto que vocês também já sentiram isso. E ninguém deveria sentir isso. Vocês sabem. É horrível você olhar pra você no espelho e falar, cara, eu não aguento mais, eu não quero mais. Qual é o sentido disso, né? E aí eu fui entendendo que as mudanças de hábito tinham um papel extremamente importante no processo de, e eu não vou falar cura, porque não existe cura pra enxaqueca, tudo bem? Mas no processo de controle das dores. E existe, gente. Se fosse outra pessoa me contando, talvez eu não acreditasse. Mas eu vi acontecer comigo. E aí eu comecei a entender que muitas das coisas que a gente faz involuntariamente no dia a dia, os hábitos dos nossos dia a dia, têm um impacto tão grande no nosso organismo e a gente não percebe. Foi aí que eu comecei a fazer por conta própria, desenvolvi o meu próprio diário da enxaqueca para tentar entender o que é que estava em desequilíbrio no meu corpo. O que estava fazendo com que eu tivesse tanta dor. Porque não fazia sentido. É que nem muitas de vocês pensam. Você faz o exame, tá tudo normal. Poxa, mas eu sinto tanta dor, tanta dor, tanta dor, tanta dor. O que tá gerando tanta dor? E aí eu fui entender que eram os desequilíbrios que a gente tem no nosso organismo. E fui atrás do que precisava ser feito. Comecei a fazer as mudanças de hábito. Tem gente perguntando que mudanças de hábito, a gente já vai falar sobre isso. Comecei a fazer as mudanças de hábito. E aí, um grande erro que a grande maioria das pessoas cometem, principalmente quando eu falo mudanças de hábito, é ir com a mudança de hábito com o pensamento, é tudo ou nada. Eu vou me dedicar a essa mudança de hábito, por exemplo, a alimentação, que muitas de vocês pegam como se fosse a salvação de tudo. Ela pode fazer parte do controle das crises, mas raramente ela vai ser tudo, tá? Mas ela tem um papel importante, sim, no controle das crises. Aí você pega a alimentação e vai falar assim, decidi. Vou ficar um mês sem comer açúcar, sem comer carboidrato, vou cortar glúten e é isso, um mês. E aí você vai focada nesse um mês, que é tudo ou nada. Se der no final desse mês você não tiver melhorado, eu ia falar uma palavra, mas não pode. Você fala, nossa, lascou. Não tenho mais saída. Eu fiz tudo o que eu tinha que ter feito, eu fiz tudo o que dava pra fazer. E eu continuo com dor. E aí você vai com o pensamento tudo ou nada. Só que o que acontece com o pensamento tudo ou nada? Quando você vai com o pensamento tudo ou nada, quando você dá um passo maior do que sua perna, você tá fadado ao fracasso e à frustração. Além disso, junto com isso, vem uma ansiedade e uma autocobrança absurda. Porque se você falhar, e a chance de você falhar, começando uma mudança de hábito com esse pensamento é enorme, se você falhar, você vai olhar pra você e você vai falar assim, eu não tenho saída. Não tem mais jeito pra mim. Porque funcionou pra aquela pessoa. Aquela pessoa, ela disse pra mim, ó, ela fez isso e melhorou. Se eu não melhorei, cara, não tem saída pra mim. É que minha dor é muito pior que a dela. Deve ser isso. Esse é o problema. E aí você chega naquele patamar que você estagna. Você para, olha lá, você tá lá no fundo do poço, você olha lá pra cima e mal tá vendo aquela luzinha lá. Mal você vai acreditar que alguém pode jogar uma corda e dizer, ei, vem cá, tem saída sim. E tem. Embora a gente ache que não. E eu não julgo, e eu espero de coração que vocês escutem tudo que eu tô falando pra vocês com o maior carinho do mundo. Sem autocrítica. É com carinho mesmo. Porque eu já estive nesse lugar. De desesperança, de desacreditar em tudo. E hoje eu vivo bem. Hoje eu tenho qualidade de vida. Porque eu mudei o que precisava ser mudado. Só que aí quando a gente volta a falar em mudanças de hábito, né? Então tem esse pensamento. Você vai com esse pensamento tudo ou nada. Vou fazer tudo. Se não der certo, lascou.
Quer dizer que não tem jeito mesmo? É melhor eu me acostumar, né? Algumas pessoas, alguns profissionais da saúde até dizem, você vai ter que aprender a viver com a dor. E é isso. O problema é que desde criança, o que a gente aprende com os nossos pais? Quando eles querem ensinar algo novo pra gente. Eu até deixei anotado aqui, ó, que é uma coisa que todo mundo já escutou dos pais, talvez com outras palavras, mas a gente sempre escuta isso. Tente, fale, aprenda e tente de outra forma. Só que a gente tá estagnando aqui, ó. Tentou, falhou, aprendeu e parou. A gente não tá tentando de uma outra forma. Por quê? Porque mudança de hábito é difícil. Eu sei que é. Porque pra gente alcançar os 4 pilares da mudança de hábito, é complicado. Exige muita persistência. E se você não vê um resultado positivo logo de cara, você desanima. Você fala, é mais do mesmo. É de novo eu tentando, sem resultado. Não é isso que acontece com você? O problema é a gente achar que a gente tá fadado ao fracasso. O problema é a gente achar que a nossa dor é tão intensa que ninguém no mundo vai entender essa dor. Que mais ninguém no mundo vai ter uma dor tão difícil, tão ruim, tão debilitante quanto a gente tem. E vocês precisam lembrar, principalmente aqui, ó, nessa comunidade aqui do empoderamento, somos mais de 10 mil mulheres que sofrem com dor, e a grande maioria com dor todos os dias. E se vocês estão aqui hoje, eu sei que lá no fundo, por mais que vocês ainda digam, não tem mais jeito pra mim, lá no fundo, vocês acreditam que tem como sair desse poço. E vocês não estão erradas. Tem como sair desse poço. E aí vocês devem estar se perguntando, e teve gente que já até me perguntou, Fer, que mudança você tá falando que eu tenho que fazer? Bom, isso vai depender muito de pessoa pra pessoa. Não existe um padrão. É por isso que eu falo, é que nem a conversa da Nutri que vocês perguntaram pra mim. Fer, posso procurar qualquer Nutri? Pode. Agora, se eu abrir a gaveta e tirar uma receita e falar assim, olha, essa é a sua dieta, cara, sai correndo. Não existe isso. Não existe uma coisa quadrada que sirva pra todo mundo. Vocês concordam que se existisse isso, todo mundo já teria o controle das crises de enxaqueca? Pois é, não existe. Agora, pra gente determinar quais são os hábitos que precisam ser mudados, vocês precisam se conhecer. É por isso que uma das coisas que eu coloco lá no Diário da Enxaqueca, no Diário da Enxaqueca, quando você faz o atendimento, que é um diário diferente, eu pergunto o que você fez por você. Eu pergunto como você se sente. Desculpa, gente. Por quê? Porque saber como você se sente, aceitar como você se sente, é o primeiro passo para você conseguir mudar. Agora, não adianta a gente querer mudar com estímulos negativos. Por quê? Mudar com estímulos negativos também diminui a nossa chance de sucesso. Por mais que eles possam ser motivadores. Então, quando você for pensar em começar a mudança de hábito, não pense assim, não aguento mais viver com essa dor, preciso mudar. Não. Pense assim, quero viver melhor. Tô pronta para fazer as mudanças necessárias. E isso depende de estar prontas, tá? Eu vou falar pra vocês por quê. Porque quando a gente traça, quando a gente vai fazer um tratamento, e isso tem a ver com aquela questão do tudo ou nada e um passo maior que a perna. Quando a gente vai fazer o tratamento, a gente estipula quais são as mudanças por prioridade que daria pra gente começar a colocar em prática. E quem determina quais são essas mudanças, né? Quais dessas mudanças vão ser as primeiras a serem colocadas em práticas, são vocês. Por quê? Porque isso vai depender da motivação que vocês têm no momento, isso vai depender do quão dispostas e disponíveis vocês estão nesse momento. Por exemplo, vamos falar assim, coloca aqui pra mim rapidinho, gente, ó, rapidinho mesmo. 4 fatores que vocês sabem que estão desregulados, coisas muito difíceis pra vocês controlarem. Vamos lá, rapidinho pra gente trabalhar em cima dos fatores reais de vocês. Comenta aqui pra mim. Pode ser café, dificuldade de se livrar do café, dificuldade de se livrar do analgésico, pode ser sono, alimentação. Comenta aqui pra mim rapidinho. Vamos lá.
Ansiedade, vamos lá. Ansiedade, então você pode dizer assim: bom, Fer, eu me sinto muito ansiosa e eu sei que ansiedade é um gatilho pra minha crise. Porque assim, eu tô bem, tô sem dor, né? Ou tô com uma dor leve na cabeça, não é nada assim absurdo. De repente eu fico ansiosa ou estressada por algum motivo. E aí, pum, dor na seta, cabeça latejando, já começa a ficar enjoada, pronto, acaba o meu dia. O que eu faço? Esse é meu gatilho. Bom, a gente vai olhar primeiro. O que a gente vai conversar? O que tá te deixando ansiosa? Bom, a gente divide em alguns fatores. São fatores externos, fora de casa. São fatores relacionados ao trabalho. São fatores familiares. Ai, Fer, são fatores familiares. Ou são fatores no trabalho, não sei. Enfim. Bom, tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente vai começar fazendo uma lista de ansiedade. Tudo bem por você? Aí você fala pra mim assim: Fer, hoje não dá. Eu acho que fazer lista de ansiedade vai comer meu tempo, não consigo me organizar numa dinâmica pra isso. Eu vou dizer pra você: olha, esse é um fator importante. Mas se agora, hoje, você não tá disposta a mexer nisso, você não é nem só disposta, você não tem como mexer nesse fator agora, qual que é o outro fator que tá em desequilíbrio? Vamos lá, deixa eu ver aqui que o pessoal até colocou. Vamos na ordem que o pessoal colocou. Cadê? Ai, vocês colocaram muitos fatores. Peraí. Sono? Sono. O outro fator que vocês colocaram foi sono. Então vai lá, isso é a mesma pessoa, tá bom? O outro fator é o sono. Tudo bem. Então o que tá fazendo com que você tenha um sono ruim? Você vai mandar pra mim toda a sua rotina e eu vou olhar e vou falar: olha, o que tá acontecendo? Você deita na cama e não consegue dormir, certo? Demora pra dormir ou você acorda muito no meio da noite. Quem acorda muito no meio da noite pode ter o fator da ansiedade associado. Então, se a gente não trabalhar aquela meta de lista de ansiedade pra entender o que te deixa ansioso, a gente não vai conseguir melhorar sua qualidade de sono. Se o seu problema é acordar durante a noite. Agora, se o seu problema é demorar pra dormir, o que a gente pode fazer? Vamos fazer higiene do sono. Tá disposta a mexer nesse fator? Aí você fala pra mim: tô, Fer. Então vamos lá. O que eu preciso de você? Antes de dormir, você vai ter um ritual. Vai ser assim, assim, assado. Você vai ter uma hora específica pra dormir. Assim, assim, assado. Tá disposta a fazer isso? Fer, eu acho que dá pra fazer na minha rotina assim. Consigo encaixar isso. Perfeito. Fechamos juntas a nossa meta. E aí, qual que é a importância disso, gente? O que eu quero que vocês entendam? É que é um trabalho conjunto. Por isso que não existe um padrão que serve pra todo mundo. É um trabalho em conjunto, onde você diz pra mim o que cabe ser mudado nesse momento, o que você tá disposta a mudar nesse momento, entendeu? Porque não adianta eu colocar um monte de meta pra você bater e você não tá disposta, não é disposta de não querer fazer, tá, gente? Não entenda dessa forma, mas não tá disposta assim, não cabe no momento que você tá vivendo hoje. Não dá. Hoje, por questão com a relação com seu marido, ou hoje pela dinâmica do seu filho, você não consegue fazer isso. Não tem problema. A gente vai jogar essa mudança para depois. Mesmo a alimentação. O pessoal tá comentando bastante alimentação. Quando a gente fala mudança de hábito de alimentação, normalmente o principal problema que a gente encontra é com deixar alguns alimentos de lado, principalmente o café. E aí, que momento que eu mexo no café com o meu paciente? Eu vou mexer no café na hora que o meu paciente estiver pronto pra isso. Então, assim, é óbvio que eu pergunto, uma das primeiras perguntas, quem passa comigo e tá aqui sabe, eu pergunto: qual que é a importância desse café pra você? Fer, eu tomo pra ficar acordada. É só por isso? É só por isso. Não tem um significado afetivo, emocional envolvido. Não. Ótimo. Vamos mexer nesse café? A gente vai mudar o tempo de sono e a gente tira um pouco desse café, faz uma retirada gradual. Tá disposta? Tô disposta. Pronto, fechou. Colocamos a meta do café. Agora tem paciente que fala: não, cara, eu amo café. Pra mim, um dia não começa sem café. Eu lembro de eu tomando café com a minha mãe, desde mais nova. Não, pra mim é importante, faz parte da minha rotina. É a hora que eu sento com meu marido pra tomar café. Pra mim faz parte da rotina o cafezinho. E eu falo assim: olha, prepare-se que em algum momento a gente vai precisar mexer nisso. Tudo bem? Tudo. Eu preparo ela desde o primeiro atendimento. Vai chegar no momento que a gente vai mexer nisso. Já que é tão difícil pra você, vamos deixar pra mexer nisso quando você começar a ver o resultado das mudanças? Vamos. E aí a gente fecha a meta de mudar o café mais pra frente. Por quê? Porque quando você
começa a enxergar o resultado nas mudanças mais simples, você fica disposta a fazer as mudanças mais difíceis. Tem aqui, não sei se a Rô ainda tá aqui. A Rô é uma paciente que está em acompanhamento comigo. E ela, por exemplo, tinha muitas mudanças. Você olhava pro diário dela, você surtava. Você falava, menina do céu. Ela tinha dor dia sim, dia sim, dia sim. Todos os dias. Hoje a gente tá completando 3 semanas sem dor. Por quê? Porque ela simplesmente pegou. A gente tá em acompanhamento vai fazer 2 meses, né? Fez 2 meses agora. Ela pegou de cara. Eu falei, Rô, precisa mudar isso, isso, isso e isso. É muita coisa. Por onde você quer começar? Ela falou, não, eu vou fazer tudo. Como é que é? Eu vou mudar tudo de uma vez. Aí é aquela hora, né, que eu fico receosa. Eu falo, olha, pode dar frustração, você pode não conseguir cumprir a meta. E a danada não foi e cumpriu todas as metas em 1 mês inteiro. E hoje tem o controle das crises. Então isso é variável. Não tem como eu dizer pra você, olha, você precisa mudar isso, isso e isso, e o seu resultado vai ser nessa velocidade. Em compensação, tem pacientes que estão há mais tempo comigo e não conseguiram, né, realizar algumas metas. Rô, dá um tchauzinho aí, acho que a Rô tá aqui ainda. E não conseguiram realizar as metas ainda, mesmo metas mais fáceis. Por exemplo, hidratação. Tem paciente que não consegue melhorar a ingesta hídrica. E esse é um grande problema da Rô. Ela cortou, pra vocês terem ideia, ela cortou refrigerante, ela mudou a alimentação totalmente, mudou totalmente a hora de sono. Ali a Rô dando tchauzinho. Faz caminhada todos os dias. Vou trazer ela aqui um dia, fica esperta, Rô, vou te trazer aqui um dia. Mudou a hora de sono, caminhada, alimentação, tudo. O que eu não consigo melhorar com ela é a hidratação. Mas pasmem, ainda assim, ela tem o controle das crises. Quando ela tem crise, ela sabe exatamente por que ela tem dor. E às vezes ela escolhe, né? Eu vou até dar uma cutucada. Às vezes ela até escolhe ter dor. Por quê? O que ela faz? Fer, hoje eu comi... pior que ela não teve, né? Comeu bolo de chocolate esse final de semana e não teve crise. Mas já voltou a comer. Fê, hoje deu vontade de comer uma bolacha recheada. Comeu. Teve dor? Não. Ótimo. Quantas você comeu? 3. Ótimo. Vou colocar aqui no seu relatório. 3 bolachas recheadas pra você hoje tá com controle. Coisa que antes já deflagrava crise. Em compensação, a gente foi descobrindo outros gatilhos dela. E hoje, é por isso que eu tô aqui pra dizer pra vocês. Eu já consegui ajudar outras pessoas e hoje eu consigo dizer pra vocês. Ali ela dando risada. Ela escolhe de vez em quando. Ela, não é que ela escolhe, ela se arrisca a ter crises, né? Mas como ela tem os outros fatores sob controle, ela se sente segura para experimentar outras coisas, né? Então, o que eu tô aqui querendo dizer pra vocês hoje é que existem outras pessoas, além de mim, que já estão experimentando os benefícios de mudanças de hábito e tendo o controle das suas crises. Isso quer dizer, e por isso que a Rô, logo no comecinho da live, ela entrou, ela falou assim, dá sim pra ter qualidade de vida, mesmo sofrendo com enxaqueca. Isso não aconteceu só comigo, gente. Isso aconteceu com outras pacientes que eu tenho ajudado. E eu não tô falando isso, de verdade, pra fazer um merchan dos meus atendimentos. Eu tô falando isso pra motivar vocês a não desacreditarem que dá pra viver bem, que dá pra viver feliz, sabe? Não desacredita nisso, porque dá sim. A gente precisa buscar o controle, o equilíbrio. Quando a gente acha o equilíbrio do nosso organismo, a gente pega o controle das crises pra gente. A dor deixa de ser norteadora da nossa vida. Porque hoje, pra grande maioria de vocês que estão aqui, eu tenho certeza que a dor é a norteadora da vida de vocês. Então tem muita gente comentando assim, eu cortei isso, eu cortei aquilo, senti uma melhora. Ótimo! Lembra que eu falei? O fracasso, ele tem que ser como uma bússola, tá? Então você foi por esse caminho. Diminuir, não precisa nem cortar, gente. Porque assim, quem me acompanha sabe que eu sou contra isso de corta tudo, tá? É controlar. Então, quando você começa a controlar, comecei a controlar o consumo do açúcar, por exemplo, percebi melhora. Opa, quer dizer que você tá indo no lugar certo. Quer dizer que vai ser só alimentação? Não. O que eu tenho recebido são muitas pessoas dizendo assim pra mim, Fer, tô comendo tudo certo e mesmo assim eu tenho crises. É porque comida não é tudo, certo? Vamos lá, vou puxar de novo de vocês. Quem tá aqui deve lembrar.
Quais são os 5 fatores que precisam estar em equilíbrio? Vamos lá, gente. Enquanto vocês escrevem aqui os 5 fatores que precisam estar em equilíbrio, a alimentação é só um deles. Quais são os 5 fatores que precisam estar em equilíbrio pra gente conseguir ter o controle das crises? Enquanto vocês vão escrevendo pra mim, eu vou responder aqui. A Simone perguntando como que dá pra fazer um tratamento. Bom, você pode me mandar uma mensagem pro direct. Tá um pouco difícil dar conta de responder todas as mensagens, mas hoje eu vou tirar um tempo de novo. Normalmente, quando chega a sexta, é o dia que eu consigo responder mais essas perguntas que foram me enviadas durante a semana. E aí, a gente começa a fazer um tratamento que pode ser online, pode ser presencial, depende de onde você é. E aí, através dos formulários que vocês vão preenchendo, eu consigo identificar os fatores que estão em desequilíbrio, trago isso na consulta pra vocês, junto com as mudanças que precisam ser realizadas. E aí, isso vai depender muito da sua rotina, da sua disposição, da sua dor. Vamos lá. Ali, as meninas colocando, gente, vocês arrasam. Ali, sono, alimentação, estresse, atividade física e hidratação. Arrasaram. É isso. Então, vocês conseguem enxergar que vocês já estão enxergando um caminho possível. Para pra pensar, vamos ser bem racional. Eu nem devia falar isso, mas vamos ser bem racional, tá, gente? Se não funcionasse, tá? Por que é que eu ia, né, dar minha cara a tapa, colocar minha cara aqui todos os dias em vídeo pra vocês, estudar um monte de conteúdo todos os dias, pra trazer conteúdo todos os dias, de segunda a segunda, não importa se é sábado, domingo e feriado. Por que é que eu faço isso? Porque eu percebi que o que eu tinha descoberto era poderoso demais para ser guardado para mim. Não dava para falar assim, pronto, agora eu tenho controle das minhas crises, uhul! O resto que se lasque. Não. Quantas pessoas eu conheci na fila do hospital, né, no setor de dor de cabeça do hospital, que morriam de dor de cabeça assim como eu. Que tinham dor todos os dias. Não dava pra ignorar isso. Não dá pra simplesmente falar assim, pronto, meu problema tá resolvido, o resto que se lasque. E foi por isso que eu decidi, e acreditem, que vergonha que eu tinha de gravar vídeo. Por isso que eu decidi estar aqui, pra mostrar pra vocês que tem como ter esperança. A Alice tá perguntando, não era a cefaleia crônica diária. Então, de uma forma geral, essa é uma das coisas que eu tenho pensado muito na minha dor, né? Eu sofria dor todos os dias. De vez em quando era uma crise muito intensa, que me dava enjoos. Mas como eu não tinha aquele aumento de sensibilidade à luz, mas eu melhorava no escuro. Então assim, eu não sentia como se piorasse a luz, mas a escuridão melhorava. Eles não conseguiam me dar um diagnóstico específico. E aí, no final, depois de 2 anos em tratamento, eles me deram um diagnóstico de cefaleia crônica diária. Saí de lá com a minha alta, né, por hora, assim, né, até eu começar a fazer as mudanças de hábito, eram com medicamentos. A única opção que eles tinham me dado antes tinha sido acupuntura e terapia, né, mas mudanças de hábito não. E aí, quando eu comecei a fazer as mudanças de hábito, primeiro eu comecei pelo diário, né, eu comecei a escrever da minha dor. E no começo é muito frustrante. Se vocês estiverem fazendo o diário, vocês vão ver. É muito frustrante porque você olha pro diário e você vê assim, hoje eu tive dor, ontem eu tive dor, antes de ontem eu tive dor, antes de ontem eu tive dor. E aí você fala, cara, eu tenho dor todos os dias. Aí você vai olhando pra trás e fala, cara, eu tenho dor a todos os dias há anos. O que eu faço? Aí eu falei assim, pô, não é possível. Eu tô tomando remédio e não tô melhorando. Como assim? E eu sofrendo com efeitos colaterais. Eu não sei vocês, mas eu sou muito sensível a efeitos colaterais. Por isso, eu fiz um post sobre efeitos colaterais de medicamentos preventivos. Porque acreditem, eu já tomei todos esses tipos de remédio. A gente já testou mais de 10 tipos de remédios diferentes. E eu tive efeito colateral com todos. Com todos, né? Então eu tive desde tremor, como efeito colateral, ganho de peso, tive sonolência, teve época que foi insônia, dependendo do remédio. Eu tive confusão mental, eu não conseguia falar direito, então, perda de memória, eu tive todos esses efeitos colaterais. Eu não conseguia, se vocês terem uma ideia do quanto eu tremia, que eu não conseguia pintar uma unha de tanto que eu tremia por efeito colateral medicamentoso.
Inclusive, entrei num processo de depressão profunda, que também descobri que era efeito colateral medicamentoso. Tive crise de pânico por efeito colateral medicamentoso. Então, quando eu comecei a observar que o remédio estava me fazendo mais mal do que bem, eu comecei a anotar. E aí, eu falei assim, pô, mas por que será que eu tô anotando só o que me faz mal? Eu preciso anotar o que me faz bem também. E aí eu comecei a anotar. Hoje eu comi um pratão de salada com proteína, por exemplo, né? Com frango. E me senti muito bem. Aí chegava de noite, comia aquela pizza maravilhosa de frango catupiry. Ou de mussarela. E aí o que acontecia? Pimba! Nossa, eu tô com muita dor hoje à noite. Nossa, muita dor. Aí eu falei, uai. Mas se de manhã eu tava me sentindo... Eu tava com dor, mas uma dor leve. Por que agora de noite eu tô com uma dor intensa? Aí eu colocava. Bom, final do dia, hoje o dia foi estressante, hoje eu trabalhei fazendo isso, hoje não sei o que, hoje eu comi isso, eu tirei um cochilo no meio da tarde, nossa, é verdade, tomei pouca água. E aí eu fui começando a enxergar que todos esses fatores estavam relacionados com a minha piora. É por isso que eu convido vocês a fazerem um diário da enxaqueca. No link da bio, na bio tem um link, é só vocês clicarem, vocês vão receber um e-mail, clica nesse e-mail, ele vai te ensinar como você achar esse diário no seu e-mail depois, porque você precisa entender o que acontece para piorar as suas crises de enxaqueca. O que tá fazendo com que você tenha uma piora no seu quadro. Então você vai observar lá, Fer, marquei sono irregular, não dormi bem. Bom, então você já sabe que o sono pode ser um fator pra você. Aí você fala assim, tem muita gente comentando assim, cabeça baixa piora. O pessoal comentando, né? Piora deitada também. O que você precisa ver? Piora deitada, mas você tá com um travesseiro adequado? Ou você piora deitada até no sofá, que aí também tem um posicionamento irregular da cervical. Isso pode estar relacionado também à sua crise, tá? Mas enfim, voltando rapidinho, que eu comecei a ler, já comecei a fugir. Bom, então o que vocês precisam fazer é entender... Ali, o pessoal tá dizendo, eu ainda não consegui identificar. Me aguardem, vai vir surpresa nova por aí. Daqui a pouco vai ter surpresa nova sobre para as pessoas que estão com essa dificuldade em conseguir identificar o que precisa ser mudado. Porque tem dois tipos de pessoas, né? Tem as pessoas que já sabem o que precisa mudar e não conseguem mudar. E tem as pessoas que não sabem o que precisa ser mudado, por isso não mudam, né? E mesmo a gente fazendo diário, muitas vezes a pessoa não consegue identificar sozinha, né? Então precisa de ajuda. E é por isso que hoje eu tô aqui. Porque hoje, com uma facilidade muito grande, eu consigo identificar o que tá em desequilíbrio. E eu vou falar pra vocês, pode ser um trajeto curto, pode ser um trajeto longo. Vai depender do seu desequilíbrio, vai depender da sua rotina, vai depender do quanto você tá disposta. O que eu sempre falo pras minhas pacientes é, primeiro, eu não prometo cura, porque cura pra enxaqueca não existe. Segundo, eu te mostro o caminho a ser percorrido. Quem decide a velocidade que você vai caminhar nesse caminho, se você vai fazer pausa ou se você não vai fazer, e se você vai chegar até o final, são vocês. E é por isso que tem que estar muito claro o seu objetivo. Vamos voltar lá. Deixa eu até voltar aqui, as 4 bases para mudança de hábito. Vamos lá. É o estímulo, que é o gatilho, que é o que te faz querer mudar. No caso de vocês, a dor, a enxaqueca, é o que te faz querer mudar. O segundo é o objetivo, que é o quê? Melhora na qualidade de vida e controle da dor. Para a grande maioria, acredito que seja isso. O terceiro pilar da mudança de hábito, qual é? É a resposta que você tem a isso. Se o tratamento medicamentoso não está sendo efetivo, não quer dizer que você vai simplesmente largar todos os remédios. Por quê? Porque isso pode piorar a sua dor. Mas isso quer dizer que ainda, mesmo que você continue insistindo nesse caminho por mais um tempo, você precisa buscar um caminho novo. Senão você não chega aqui, que é na recompensa. E é por não chegar na recompensa, mesmo fazendo tanta coisa, que você se sente frustrado. Que você lá no começo da live olhou pra mim e falou assim, essa menina é louca. Não dá pra viver bem tendo enxaqueca. E a grande maioria das pessoas que estão aqui me disseram isso. Eu espero que com essa live vocês consigam... Eu não espero mudar a opinião de vocês.
Mas eu espero acender uma pontinha de esperança no coração de vocês, de que tem sim como viver bem, mesmo tendo enxaqueca. A enxaqueca não precisa estar associada ao sofrimento. Desde que a gente entenda como o nosso corpo funciona, como a nossa dor funciona, a gente consegue sim. Pra mim parecia surreal quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, mas a gente consegue sim separar a nossa dor física do sofrimento. A gente consegue. E para isso a gente precisa do quê? A gente precisa de informação, a gente precisa conhecer o nosso organismo, conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa dor, e a gente precisa estar disposta. E tudo bem se você não estiver disposta. É isso que vocês precisam entender. Tem mudanças que são necessárias que talvez vocês não estejam dispostas a fazer nesse momento. E tudo bem. Tudo bem, gente. Não precisa se cobrar ainda mais. A enxaqueca muda a forma como a gente se enxerga. Eu aposto que muitas de vocês já se olharam no espelho e falaram assim, nossa, que bosta. Olha a minha cara de dor. Eu fazia isso todos os dias. Eu fazia questão de me olhar no espelho pra ver a minha cara de bosta. Desculpa, não era pra falar a palavra, foi mal. Eu olhava pra mim e falava, nossa, olha essas olheiras. Olha o meu estado, como que eu vou fingir que eu tô bem? E não, você não precisa fingir que você tá bem. Ainda que eu sei, como mulher, que você engula a sua dor e faz tudo o que precisa ser feito no dia a dia, mesmo sentindo dor. Coisa que pouca gente vai valorizar, coisa que pouca gente vai reconhecer, mas eu sei que você faz isso. Então você não precisa se olhar no espelho e ainda se degradar mais ainda. Eu espero que hoje você consiga se olhar no espelho quando acabar a live e dizer assim, eu tô fazendo o que eu posso fazer. A Fer falou em fazer mudança de hábito e eu vou pensar nisso. E eu espero que vocês pensem mesmo. Eu vou pensar se eu tô pronta pra isso ou não. Se eu tô pronta pra me entregar. Porque assim, pode ser que você tenha um resultado em 1 mês. Pode ser que você tenha um resultado em 3 meses. Você tá disposta a manter essas mudanças até lá? O trajeto não é fácil, gente. Não é fácil. Tem pacientes que conseguem de uma forma muito rápida. Tem pacientes que demoram mais tempo. Mas para pensar. Comparado aos 10, 15, 20, 30 anos que você convive com a dor. Será que não vale a pena pegar esse caminho errado que você tá vendo, que você tá seguindo há tanto tempo, usar ele como bússola, virar pro lado contrário e traçar um caminho diferente? Eu te convido a fazer essa reflexão. Eu espero que nossa live tá acabando. Eu espero que vocês consigam se enxergar de uma forma diferente hoje. Que vocês se cobrem menos, se julguem menos e se aceitem mais. Porque é importante. Não adianta a gente lutar contra a enxaqueca, bater de frente com a enxaqueca. Ah, Fer, então eu tenho que aceitar. Que você tem enxaqueca? Tem. Porque é um diagnóstico que não dá pra mudar, tá? Você precisa aceitar a sua doença. Aceitá-la não quer dizer gostar dela. Aceitá-la não quer dizer não fazer nada pra mudar. Aceitar é buscar entender como essa doença acontece. Entender por que ela acontece no seu corpo. Entender o impacto que ela tem no seu corpo. E entender o que você pode fazer para mudar isso. Sem atribuir essa responsabilidade ao outro. Sem atribuir essa responsabilidade a um remédio. Eu ia até caçar um remédio aqui, mas não tem mais remédio em casa. Vocês conseguem entender o que é isso? Por uma pessoa que vivia com dor a todos os dias, dormia e acordava com dor. Eu não tenho, gente. Não tenho preventivo e nem de crise mais em casa. É possível controlar as crises de outra forma, desde que você se conheça, desde que o seu corpo esteja em equilíbrio. Então eu espero que depois dessa live, vocês fiquem com o coração um pouco mais leve, que acenda uma pontinha de esperança em vocês, porque dá sim pra gente mudar esse caminho que a gente tem seguido. Tudo bem? Obrigada pela presença de vocês, a nossa live tá acabando agora. A gente tem mais uns últimos minutinhos, mas eu já queria deixar agradecido. Foi uma live que eu decidi fazer porque eu percebi que muita gente estava me procurando
falando assim, Fer, eu já tentei de tudo, Fer, eu já tentei de tudo, Fer, eu já tentei de tudo, Fer, eu já tentei... E aí eu falei assim, pô, não tentou de tudo, não. Você tentou fazer todas as mudanças? Pô, eu mudei a alimentação, Fer, e continuo com dor. Mas hoje, vocês mesmos que estão aqui, ó, a gente tá lá com mais de 80 pessoas aqui agora. Vocês sabem que não é só alimentação. E que a mudança, pra acontecer de verdade, gente, mudança de hábito não é só, eu pego a garrafa com essa mão, agora eu vou pegar com essa. Não. É a gente entender por que eu costumo pegar a garrafa com essa mão e por que agora eu preciso pegar com essa. É isso, a gente precisa entender o processo de mudança. Se a gente não tá pronto pra isso, tudo bem. Vai chegar um momento em que a gente vai estar pronto. Eu só quero falar isso pra vocês agora, pra que... É um apelo de verdade, gente. Pra que vocês não esperem chegar no fundo do poço pra decidir fazer as mudanças que são necessárias. Algumas pessoas já estão lá. Eu já estive lá. E é horrível. Então não esperem vocês chegarem lá. Façam a mudança enquanto vocês ainda estão bem pra fazer essa mudança. Não esperem vocês chegarem num ponto de desacreditar em tudo. Até da própria vida. Façam o que precisa ser feito. Analisem se vocês estão prontas ou não pra decidir tomar um rumo diferente. Tudo bem? Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. A live vai ficar salva. Se tudo der certo, ela vai pro YouTube também, tá bom? Depois eu vou postar e vocês comentam pra mim o que vocês acham. Ali, ó, tem gente comentando que já tá nessa jornada de mudança. Eu fico muito feliz. Comenta pra mim a sua história. Eu vou postar essa live. E aí, quem já tá nesse trajeto, comenta pra mim que tá nesse trajeto. Comenta como tem sido. A gente vai fazendo trocas, tudo bem? Muito obrigada, gente. De verdade, eu espero que a pontinha de esperança tenha ficado aí pra vocês. Que vocês pensem e repensem sobre a possibilidade de fazer as mudanças. E que a gente consiga juntas controlar as crises de enxaqueca. Eu quero lembrar vocês mais uma vez que vocês não estão mais sozinhas nesse trajeto. Muito obrigada. Tchau, gente!